Vejam a que ponto chega a vontade de deturpar tudo que é sugerido ou feito pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. Em dezembro, o governo baixou um decreto criando um comitê interministerial que envolve esse ministério e também o da Educação, da Saúde, da Cidadania e a Casa Civil, para que todos juntos pensem em políticas públicas que possam atender a população mais vulnerável no sentido de fortalecer os vínculos familiares. Esse decreto, além de criar o Comitê Interministerial, ele também instituiu uma estratégia nacional de fortalecimento dos vínculos familiares. Nada mais é do que fortalecer os vínculos entre pais e filhos, entre casais, entre a família em si. Não demorou para entidades dominadas por aquela esquerda raivosa saírem dizendo que a ideia do governo era desprezar as mulheres, olha só isso, desprezar as mulheres, especialmente as negras e também os gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, porque sempre tem que colocar tudo no mesmo pacote. Isso não tem nada a ver com o decreto, é puro ranço ideológico tentando plantar narrativas para distorcer a realidade. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou falar o que é realmente a proposta de valorização da família que está nesse decreto e também mostrar as incoerências de quem critica só por criticar. O decreto, publicado no dia 10 de dezembro de 2020, cria esse comitê interministerial formado por representantes de vários ministérios sem remuneração extra, para que eles se reúnam com uma certa regularidade e que alinhem projetos, programas de forma a atender a população mais vulnerável e fortalecer os vínculos familiares. Um mês depois de publicado, em 7 de janeiro de 2021, agora, a Andes, que é uma entidade que reúne sindicatos de professores universitários de todo o país, publicou uma nota de repúdio ao decreto. Basicamente, é uma tentativa de desmerecer o governo como um todo, tanto que mistura pandemia, mistura reforma da Previdência com o que está no decreto em si, aliás, deturpando o que está no decreto. Essa nota de repúdio diz que a ideia do governo ao valorizar os vínculos familiares é coisa de quem só entende a família como sendo aqueles núcleos de pessoas, abre aspas, brancas, heteronormativas e cristãs. Tem ou não tem ranço ideológico aí? E até uma espécie de preconceito reverso. E isso vindo de representantes de uma entidade que deveria se preocupar com o ensino superior. Para ficar bem claro, eu trago alguns detalhes do que está no decreto. O que o governo lançou foi um documento que sugere uma estratégia nacional de fortalecimento dos vínculos familiares. É isso que está escrito lá. Vínculos familiares. Não tem nenhuma definição de família, absolutamente nenhuma. Essa estratégia pretende articular as ações federais que já existem e planejar melhor o atendimento à população para ampliar a atenção às famílias como forma de garantir proteção social a todos os indivíduos, especialmente aos mais frágeis, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e os indígenas. Está escrito lá no decreto também que a intenção é que o fortalecimento dos vínculos familiares seja uma pauta convergente de todas as políticas públicas. Então, todos os programas do governo devem estar sempre com esse foco, fortalecer vínculos das famílias. Eu vou ler o que disse a secretária nacional de Família, Ângela Gandra, numa entrevista na época da publicação desse decreto. Abre aspas para ela. Essa estratégia, de certa forma, já estava sendo vivida, agora foi institucionalizada, o que ganha força e aumenta também, provavelmente, o foco de cada ministério de pensar em suas próprias ações e o impacto que pode ter no fortalecimento dos vínculos familiares. Fecha aspas. É aquela história, né? Família é a base da sociedade. Com famílias fortes, unidas, a sociedade tende a se fortalecer também, a melhorar, a prosperar. Quando divulgou o decreto, o governo disse que a medida ainda vai ajudar a incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimento sobre a realidade das famílias brasileiras e da relação entre os vínculos familiares e o bem-estar da população. Como eu disse antes, não há qualquer menção a nenhum tipo de família especificamente.
fala-se apenas em laços familiares. Mas é claro que já estão tentando politizar e deturpar tudo, como se o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos estivesse armando um grande complô contra as mulheres que são mães solteiras ou aquelas que conseguiram fazer o pai reconhecer a paternidade do filho, mas que criam sozinhas, apenas elas, os seus filhos. E como se fosse um complô também contra outras famílias que têm outros formatos, inclusive aquelas com filhos adotivos. Ninguém disse isso, não está nas falas de ninguém do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos ou da Secretaria Nacional da Família, que é o órgão do Ministério responsável pela implantação de políticas públicas voltadas às famílias. Pelo contrário, o decreto cita também os indígenas, os filhos adotivos. Vínculo familiar é algo que nem todo mundo tem, mas todo mundo entende o que é. Não há espaço para dupla interpretação. A nota da Andes, supostamente representante de todos os professores universitários do Brasil, traz a ladainha de sempre e aquela tática de repetir exaustivamente as mesmas palavras para tentar colar alguns adjetivos em quem quer que apoie este ou aquele programa do governo. Usam agora as palavras branca, heteronormativa e cristã para dizer que esse é o único tipo de família aceito pelo governo e por quem apoia o programa, o decreto do governo, como se todo mundo que ache oportuno um governo se preocupar em fortalecer vínculos familiares da sua população discriminasse todas as demais famílias que eles acham que não está descrita ali, famílias que não sejam brancas, heterossexuais e cristãs. Fizeram o mesmo na pandemia, repetindo que nem papagaios palavras como negacionista, terraplanista, fascista, nazista, machista, homofóbico, não concordou com ideias ditas de esquerda ou apoiou ideias que eles julgam ser de direita, pronto, já é taxado com um desses adjetivos que generalizam todos e tudo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo onde comentei ideologia de gênero. Não é porque você discorda da tese absurda de que as pessoas nascem sem sexo e só viram meninos ou meninas por causa de uma construção social que você discrimina homossexuais ou pessoas que decidiram fazer uma mudança de sexo. Nem porque você questiona o lockdown ou o trancamento de pessoas saudáveis em casa que você está negando a necessidade do distanciamento social, de as pessoas se cuidarem para não transmitirem o vírus ou negando a própria doença. Da mesma forma, questionar a pressa em se aprovar uma vacina sem todos os testes necessários, aqueles padrões que antes eram cobrados da ciência, não é por isso que você prega que ninguém se vacine ou que você seja contra a vacinação ou sequer se cuide para evitar o contágio. A história da Terra plana, então, é tão absurda que eu me recuso a comentar. Mas vejam só as novas palavras de ordem que eles querem grudar em você. Branco, heteronormativo e cristão, como se isso fosse xingamento, inclusive. E que você é um defensor de um modelo de família única, branca, heteronormativa e cristã. Dá até preguiça de ter que analisar isso, mas é preciso. O que alguns movimentos e entidades de esquerda radical, como a Andes, estão dizendo é que você, que apoia a família, que apoia políticas de governo para fortalecer laços entre pais e filhos, sejam eles quem forem, está desconsiderando a necessidade de que as políticas públicas também atinjam filhos de pais separados, de mães solteiras, de orientais, de negros, de índios, de budistas, praticantes de candomblé, filhos adotivos, adotados por casais homossexuais. E não é isso. Ninguém está deixando nenhuma família de fora. Esse discurso que tenta colar adjetivo de preconceituoso em todos que defendem a família ignora que para a maioria das pessoas que acham importante o fortalecimento dos vínculos familiares, pouco importa se o casal se separou, se o adolescente é filho de pais separados, se é a mãe que cria aquele filho sozinha ou se é um casal de gays ou lésbicas que adotou a criança. Família
é família e precisa ser atendida. Você sabe que todo mundo é filho de um homem e de uma mulher, tem pai e mãe mesmo que não se relacione com eles. Quem foi abandonado e foi adotado também tem pais. E eu imagino que todo mundo apoie que haja um bom relacionamento entre pais e filhos, avós e netos e vice-versa. E que todo mundo torça, claro, para que as famílias permaneçam unidas e fortalecidas e que casais separados consigam ao menos manter o diálogo, manter o respeito para que isso não afete o desenvolvimento das crianças. É claro que estimular esse fortalecimento dos vínculos familiares traz benefícios para todos os envolvidos, porque fortalece justamente esse núcleo, esse pequeno núcleo humano que é a base da sociedade. Pois os extremistas de esquerda que vivem querendo roubar para si a causa de minorias e dividir a sociedade, pregando a ideia de que todos que se opõem a eles são necessariamente preconceituosos e maldosos, agora sequestram também a liberdade de expressão de categorias inteiras para se manifestar em nome delas contra a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares. A diretoria da Andes não fala por todos os professores universitários do Brasil, assim como o presidente da OAB não fala em nome de todos 100% dos advogados brasileiros, ou o presidente desta ou daquela sociedade médica não é o porta-voz de todos os profissionais e pesquisadores da área de saúde. E antes que eu me esqueça, os coletivos femininos e ONGs feministas também não falam por todas as mulheres quando escrevem manifestos, como um que eu li na mesma linha da nota de repúdio da Andes. Dizia o seguinte: nós sabemos qual formato de família que Bolsonaro e todos que estão em seu governo, especialmente a ministra Damares, defendem. A família branca, heteronormativa e cristã. De novo, as mesmas palavras. De novo, uma narrativa sendo repetida para tentar adjetivar o governo, a ministra Damares, todo mundo que está no ministério e que trabalha pelas famílias. Olhe a aberração. A nota diz que o decreto, abre aspas, fere a possibilidade de autonomia e emancipação das mulheres na medida que reforça esse modelo que exclui a maioria dos lares brasileiros chefiados por mulheres majoritariamente negras com filhos ou ainda por casais homoafetivos ou comunidades indígenas. Ao instituir essa estratégia e a criação de um comitê, o governo quer ao mesmo tempo impor um modelo de família, perseguir e criminalizar casais LGBTs, restringir programas públicos de saúde, fecha aspas. Beira a loucura. Esse manifesto feminista diz ainda que o decreto, abre aspas de novo, reforça a divisão sexual do trabalho, empurra as mulheres para o trabalho doméstico e de cuidados, feito gratuitamente, exaltando as mulheres que abdicam da vida para serem donas de casa e relegando a nós apenas esse lugar de servidão. Isso não está no decreto, nada disso está no decreto, isso não é dito simplesmente. O Comitê Interministerial responsável pela Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares foi criado para implantar um plano de ação e cita, por exemplo, não escravizar a mulher em serviços domésticos, mas valorizar as famílias, indígenas inclusive, e também as funções sociais da família, baseada em relações de reciprocidade, responsabilidade e solidariedade entre os seus membros. O texto, que pelo visto não foi lido direito pelas feministas, prevê o reconhecimento e o apoio às funções desempenhadas pela família na formação, no cuidado e na proteção de crianças, adolescentes e jovens, no cuidado e na proteção de pessoas idosas e com deficiência, o fortalecimento do valor da maternidade e da paternidade responsáveis e do cuidado e da convivência familiar e comunitária, prevê o acesso ao planejamento familiar e a maternidade e a paternidade, inclusive por adoção. Fala também na promoção de uma cultura de valorização da infância e da adolescência e de apoio aos pais, valorizando o papel dos pais no atendimento às necessidades
da criança e do adolescente, para garantir os direitos dos filhos. E aqui tem um ponto que foi bem deturpado. O decreto diz que é preciso, dentro dessa estratégia, promover também o reconhecimento do valor social do trabalho doméstico e dos cuidados com a casa como essenciais para o desenvolvimento da família e da sociedade. Isso quer dizer que a mulher que decide ficar em casa para cuidar dos filhos não deve ser desprezada pela sociedade, mas valorizada. E o programa de governo se propõe a ajudar nessa valorização. É muito diferente daquilo que algumas feministas radicais estão dizendo, que o governo quer transformar as mulheres em escravas domésticas, relegando a nós apenas esse lugar de servidão, como está no manifesto de um site feminista. Se você concorda que é bom reforçar os laços familiares entre pais e filhos, entre casais, reforçar o apreço pelos avós, a necessidade de cuidar dentro de casa com carinho das pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, e se você discorda dessas notas de repúdio rancorosas, deturpadas, de entidades feministas ou daquela que diz representar os professores universitários, deixe um comentário aí, curta e compartilhe o vídeo. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, te convido a direcionar a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Ali tem uma promoção, você paga 99 centavos no primeiro mês para conhecer o jornal e depois R$19,90 a partir do segundo mês, e tem acesso a conteúdos exclusivos meus e de muitos outros colunistas, além de toda a cobertura jornalística da Gazeta do Povo. E te espero lá no jornal.